E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a aula Entendendo o Velho Testamento. Essa aula é muito importante, pessoal, mas muito importante mesmo, ok? Eu preciso da sua total atenção, com seu cérebro oxigenando bem. Eu preciso que você esteja bebendo água, com a coluna ereta, porque essa aula nós vamos viajar no Velho Testamento inteiro. Não vamos passar de livro em livro. Você vai conhecer a história de Israel e onde cada livro se encaixa na história de Israel. Então eu preciso que você esteja com o índice da sua Bíblia aberto, ou na sua Bíblia física, ou no seu celular. Se você está assistindo no celular, eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta ou com outro celular, tá bom? Com o seu índice aberto. E se você estiver assistindo no notebook, você pode abrir no seu celular ou na sua Bíblia física. Se for física é melhor, sempre é melhor, certo? Vamos lá então. Ok. O Velho Testamento, ele é Deus preparando o mundo para a vinda de Cristo, certo? O Velho Testamento é Deus preparando o mundo para a vinda de Cristo. Cada história representava Cristo e cada profeta pronunciou sobre ele. Você lembra que nós demos exemplo na vida de Isaac, na vida de Abraão, na vida de Jacó, como eles representavam Cristo, certo? Mas vamos lá, vamos para a linha do tempo. Agora é a hora de você prestar muita atenção. Linha do tempo, ok? História de Israel e do Velho Testamento. 4 bloquinhos dessa história você já passou aqui, ó. Adão e Eva, criação e queda, ok, já passamos por isso. 7.000 anos antes de Cristo. Noé, dilúvio, 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos de diferença entre um e o outro, já passamos por isso. Aqui aproximadamente, tá pessoal? Não tem idade exata, não tem número exato. Torre de Babel, já passamos por isso, ó, 3.500 anos antes de Cristo, ok. Abraão, Isaac e Jacó, já passamos por isso, certo? Aí finaliza-se em José, certo? Lembra que a gente finalizou em José na última aula. Aí José vai para o Egito, leva toda a família para o Egito, só a família cresce e aí eles começam a ser escravizados. Aí entra Moisés. Qual é a história de Moisés? É um menino que nasceu na época que o faraó estava mandando matar todos os recém-nascidos. Só que a mãe dele, para livrá-lo, colocou dentro do cesto e jogou ele no rio, no cesto, para ir nadando. Quem encontra ele? Filha do próprio faraó. Só que achou ele muito bonito para matá-lo e decidiu ficar com ele, certo? Aí a irmã mais nova vai lá na filha de faraó, ela acompanha o cesto, vai na filha de faraó e fala assim: quer que eu traga uma hebreia para desmamar o menino, para amamentar o menino? E ela, sim, quero, e chamou a própria mãe. Isso é maravilhoso, que a própria mãe cuidou do próprio filho, ok? E aí depois que ele desmamou, Moisés foi para o Egito. Moisés aprendeu todas as línguas do Egito, provavelmente diversas línguas. Ele foi um homem culto, provavelmente aprendeu sobre escrita. Então ele foi ensinado dentro do palácio do Egito. Mas ele sabia que ele era um hebreu. Então quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele foi na fúria defender o hebreu e acabou matando o egípcio. E aí pessoas ficaram sabendo e ele fugiu. Nessa que ele fugiu, ele ficou no deserto, isolado, com medo das pessoas matarem ele, do rei, do faraó, enfim. E Deus chama ele dali. Deus chama um homem que assassinou outro homem e Deus chama ele ali para libertar o povo de Israel. E aí Deus usa Moisés vai ao faraó, pede para o faraó liberar o povo, através da voz de Deus, várias vezes, e o faraó não queria liberar, e ali Deus enviaria uma praga, outra praga, até que veio a morte dos primogênitos e faraó decidiu entregar o povo e deixar o povo embora. Só que quando o povo estava indo embora, faraó voltou atrás e não quis mais deixar o povo. E aí foi onde o povo estava no Mar Vermelho. E aí faraó vindo e o povo ali na frente do Mar Vermelho, onde Moisés coloca o cajado dele, e o mar se abre e o povo passa e o mar se fecha nos soldados do faraó e eles morrem. E ali o povo vai para o deserto e começa a sua peregrinação. Agora, aí na sua Bíblia, no índice, Gênesis você já passou, então isso aconteceu, a peregrinação no deserto, até o momento que eles vão entrar no deserto, acontece em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ok? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a peregrinação deles no deserto, tá? Fase de Moisés, ok? Fase de Moisés, tá bom? Aí o que acontece? Moisés, ele
comete um erro com Deus e Deus fala para ele que ele não vai entrar na terra. Não vamos entrar em pauta de cada ponto, tá? Não vai entrar na terra. E quem vai entrar na terra é Josué, que era o discípulo, que era o sucessor de Moisés. E aí Moisés prepara Josué e Moisés morre. Josué era o homem que entrou na terra, já havia entrado na terra, junto com mais 11 espias, só que desses 12 espias que voltaram, só Josué e Caleb havia dado uma mensagem otimista, falando que Deus deu a terra para eles, eles vão entrar e vão vencer. Os outros 10 ficaram com medo. E esses 10 que ficaram com medo, eles inflamaram, contaminaram o povo todo, e o povo todo ficou com medo de entrar. Por isso eles peregrinaram 40 anos. É muito bom pautar isso. Por causa da mensagem de 10 espias com medo, eles contaminaram o povo com medo, e aí Deus falou para eles: então nenhum de vocês entrará na terra. Então teve que passar 40 anos para morrer uma geração inteira, para a segunda geração entrar na terra, porque Deus já tinha falado para eles que daria a terra para eles, mas eles ficaram com medo de entrar na terra. Então quem vai entrar na terra liderando o povo? Josué e Caleb, aqueles dois que tiveram coragem. E aí quando Deus começa o livro de Josué, Deus já fala: seja forte e corajoso, que eu te dei a terra, medita na minha lei de noite, que é o que nós estamos aprendendo, medita na minha lei de noite, você vai ser próspero em tudo que fizer. E aí o que aconteceu? Josué começou a liderar o povo. Aí acontece isso em Josué. Ok? O livro de Josué é a entrada na terra, onde eles têm que derrubar as mulheres de Jericó, onde eles vão matando diversas nações. E eles precisavam exterminar todas as nações. Por quê? Porque Israel era um povo rebelde. Quando eles ficavam perto de outras pessoas que tinham costumes de adorar outros deuses, eles começavam a adorar outros deuses. Eles começavam a se voltar a costumes ruins que não agradavam a Deus. Então Deus falou para eles: exterminem todas as nações, porque eu não quero que vocês sejam contaminados com as crenças delas. E aí, Israel, ele entra na terra, só que eles não matam todas as nações. Que aí começa o primeiro erro. Aí, Josué morre e vem o livro de Juízes, tá? Juízes, aqui ó, Josué e Caleb passou, conquistando a terra prometida. Aí vem o livro de Juízes aqui, pessoal, livro de Juízes. Juízes, o que aconteceu? O povo já estava estabelecido na terra, só que quando Josué morreu, o povo se voltou para o pecado. O povo é rebelde demais. O povo se voltou para o pecado. Aí quando o povo se voltava para o pecado, vinha uma outra nação, os venciam e os escravizavam. Aí o povo, no meio da escravidão, voltava o seu coração a Deus. Quando ele voltava o seu coração a Deus, Deus levantava um homem, e esse homem se tornava um juiz, que é aí que vem a palavra juiz. E esse homem vencia, libertava o povo, e eles passavam 30, 40 anos na liderança desse homem de paz e prosperidade na terra. Quando esse homem morria, o povo voltava para o pecado novamente. E essa história se repetiu, foram uma média de 15 juízes. Dentro desses juízes está a história de Sansão, a história de Gideão, a história de Débora e diversos outros juízes que são famosos na Bíblia, tá? Então essa é a história de Juízes. A história de Ruth é logo após a história, dentro da história de Juízes tem a história de Ruth, de uma mulher que perdeu o marido e ela vivia com Noemi, a sogra dela, a Noemi perdeu o filho e ela perdeu o marido. E por causa disso, ela anda junto com a sogra e vão parar numa terra onde um homem, que ela era uma gentia, ou seja, lembra do que era gentil? Ela era uma gentia, não era uma judia. Mas por ela ter seguido a sogra e ter sido fiel à sogra, ela acabou sendo desposada por Boaz, que é um homem que era hebreu, e ela entra na genealogia de Jesus. Mas aqui é só para pautar um pouco a história. Dentro da história de Israel, passando por essa história não vai fazer diferença, certo? Aí vem a história de, quando termina Juízes, vem a história de Samuel, que Samuel foi praticamente o último juiz e o primeiro profeta. Acaba a era do juiz e começa a era dos profetas. Samuel era um filho de Ana. Ana era uma mãe que era estéril, não podia ter filhos. Mas chegou um momento que ela orou a Deus e falou assim: se tu me des um filho, ele viverá no teu templo desde o dia do seu nascimento, desde o seu desmamar. E Deus deu um filho para ela, Samuel. E ela entregou esse filho para o sacerdote e falou assim: cuide deles, ele viverá com vocês. Depois disso ela teve diversos outros filhos. E Samuel, desde a infância, foi um homem servo de Deus, com um coração íntegro a Deus, uma pessoa que não tinha debilidade, não tinha o que
o que pautar aqui é alguém olhar e dizer que estava errado, certo? Ele tinha debilidade sim, mas ele não era um homem reto de coração a Deus. E aí, em 1 e 2 Samuel, conta a história de Samuel, conta a história de Saul, que é o primeiro rei. O que acontece? Na história de Samuel começa a época do reinado, da monarquia. O povo era o único povo, todos os povos vizinhos deles tinham reis e eles não tinham rei, porque Deus era o próprio rei deles. Mas chegou um momento que eles quiseram ser igual ao povo. Ele falou para Samuel: nos dê um rei porque nós queremos ser igual às outras nações. Deus se entristeceu com isso, porque Deus era o rei deles. Só que Deus falou para Samuel: pode dar um rei a eles, porque ele dá um rei a eles, porque eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram. Certo? E aí o primeiro rei foi Saul, que foi um rei péssimo. Foi um rei egoísta, foi um rei arrogante, foi um rei que não servia a Deus, foi um rei de meias verdades. E aí Deus rejeitou Saul. E logo após Saul veio Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus. Davi foi o homem que derrubou Golias. Davi foi um homem famoso por vencer diversas guerras, mas Davi também foi o homem que cometeu um adultério e um assassinato que conta na história de Samuel, certo? Então ali acontece a história de Davi. E Salomão foi filho de Davi, ok? Foi o homem mais sábio do mundo, foi o homem que escreveu Provérbios, que escreveu Eclesiastes. Ele tinha uma sabedoria inimaginável. Por quê? Porque quando ele era criança ainda, o pai dele, ele ia começar a reinar, ele era adolescente ainda. E sabe o que ele pediu? Não pediu riqueza, não pediu poder. Ele falou assim: Deus, me dê sabedoria para guiar esse povo. E Deus se agradou porque ele não pediu riqueza, não pediu poder, o que todos os reis pediam. Ele pediu sabedoria. E ele se tornou o homem mais sábio do mundo e com isso o homem mais rico do mundo também. E Salomão, a época do reinado de Salomão foi uma época de paz, tá? Foi uma época de paz. Tudo isso aconteceu em 1 e 2 Samuel. 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas contam a história de todos os reis de Israel, tá? Todos os reis de Israel. E aqui em 1 Reis e 2 Reis conta uma história triste também, que é quando Salomão deixou de reinar, o filho de Salomão começou a reinar. Só que o filho de Salomão, o povo pediu para que ele diminuísse os impostos. E ele falou que os impostos dobrariam, porque ele seria mais rigoroso que o pai dele. Aí o povo não aceitou e o reino de Israel se dividiu. Se dividiu em Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, Israel. Reino Sul, Judá. Imagina, uma nação se dividiu e se tornaram duas nações. E havia até guerra entre eles, se tornaram inimigos. E nesse momento, a história de 1 Reis e 2 Reis conta essa história da divisão dos reinos. E a 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas conta a história dos reis do norte e os reis do sul. Os reis do norte e os reis do sul. Certo? E aí o que acontece? Os profetas, eles entram nessa época aqui, tá? Os profetas estão dentro da época dos reis. Por quê? Porque o povo era rebelde. O povo se voltava toda vez ao pecado, se voltava toda vez ao pecado, se voltava toda vez ao pecado. E Deus mandava os profetas para que profetizasse para que o povo voltasse ao Senhor. E se eles não voltassem, eles receberiam condenação. Se eles não voltassem, eles receberiam condenação. E isso aconteceu diversas vezes. O povo se voltava ao pecado, Deus enviava um profeta para falar para o povo voltar. E Deus ainda falava: se não voltarem, vocês vão se tornar escravos novamente, se levantarão nações contra vocês. E o povo, e Deus era misericordioso a ponto de demorar-se muito tempo para vir a consequência. Aí o que aconteceu? O povo foi escravizado. A Síria, que é uma nação, derrotou o reino norte de Israel. Aí vem aqui, ó, Israel e Judá, reino dividido. Israel e Judá, reino dividido. A Síria derrotou o reino norte de Israel e levou-os como escravo. E depois de um tempo que Judá ainda conseguiu resistir por um certo tempo, mas Judá também se voltou para o pecado, começou a desprezar o Senhor, e a Babilônia veio e levou Judá como escravo. O reino de Israel foi totalmente destruído. O reino norte, o reino sul, e as duas nações, os dois reinos, foram escravizados. Aí vem a história de Daniel, que foi dentro da época da Babilônia, e várias histórias de vários outros profetas. Vários profetas se levantaram dentro do exílio, dentro da escravidão, para profetizar para o povo voltar, porque se o povo voltasse, Deus restituiria eles. E Deus já tinha profetizado através de um profeta que esse exílio duraria 70 anos. 70 anos. E aí o que acontece?
vem a história de, logo depois de Crônicas, Esdras e Neemias. Porque Esdras e Neemias são os homens que Deus usou para reconstruir Israel. Deus despertou o espírito de Ciro, que era o rei da época, para que liberasse o povo de Israel para voltar para sua terra. E quem foi o comandante dessa reconstrução de Israel, de voltar o povo, foi Esdras e Neemias. Tá? A história de Esther também acontece aqui dentro dessa história, é contemporâneo dessa história, mas Esdras e Neemias foram os líderes dessa reconstrução, ok? Aí vem os outros livros, que é Salmos, Provérbios e Eclesiastes, que são livros escritos de poemas, de provérbios de sabedoria, que foram escritos na época do rei, por Salomão. Salmos, a maioria dos salmos, quase todos os salmos foi por Davi. Tá bom? Eclesiastes e Provérbios foram por Salomão. Provérbios era Salomão em Deus. Salomão com relacionamento com Deus. Eclesiastes é Salomão sem Deus, porque no final da vida Salomão também se corrompeu, porque ele tinha muitas mulheres. Salomão chegou a ter 1000 mulheres, que era 300 esposas e 700 concubinas. Pensa, que doido. E aí, o que acontece? Ele acaba se voltando aos deuses dessas mulheres. E aí Eclesiastes é bom para você ler quando você acha que as coisas da vida não têm sentido, porque a vida sem Deus realmente não tem sentido. Aí vem os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, foram tudo profetas que viveram na época dos reis e na época da escravidão. Eles vinham para profetizar ao povo para se voltar a Deus. Então, se você for ler os profetas, é tudo livro de profecias. E alguns têm histórias como Daniel, e às vezes tem um pontinho de história. Jeremias só tem um pontinho de histórias. Então, mas a maioria profecia para Israel se voltar a Deus, para que Deus restitua tudo o que eles têm. E aí, com Esdras e Neemias, houve a restituição do reino. Houve a restituição do reino, o povo conseguiu voltar, conseguiu levantar os muros novamente e se tornar novamente uma nação. E aí o que acontece? Isso é aqui no final, ó, Esdras e Neemias. Só que a restauração houve 430 anos de silêncio onde Deus não falou com o povo. Nem através de profeta, nem através de juiz, nem através de rei, nem através de ninguém. Deus não falou com o povo. 400 anos de silêncio, que é chamado de um período intertestamentário. 400 anos, depois desses 400 anos, vem a vinda de Cristo. Então você entendeu aí o Velho Testamento. Essa é a linha do tempo do Velho Testamento. É isso que acontece com a nação de Israel. Agora você sabe pegar qualquer livro do índice e saber onde está. Então, se você vai ler Isaías, você sabe que era um profeta que viveu na época dos reis. Então, ele vai profetizar para a nação se voltar a Deus. Se você pega 1 Samuel, você sabe que é o início do reinado, tá? É o início do reinado, o livro de Saul, Davi. Então, é onde começa o período de reis dentro de Israel. Se você pega o livro de Juízes, você sabe que era antes dos reis. Eram homens que se levantavam para voltar a nação a Deus, mas quando eles morriam, a nação voltava a pecar. E ali tem história de vários juízes. É claro, para você conhecer todo o Velho Testamento, você precisa ler livro por livro, mas agora você já sabe onde você está. Claro que você precisa estudar essa aula e não só assistir, ok? Certo? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu coloquei tudo o que eu disse, tá bom? Então tudo que eu disse para vocês aqui está escrito nesses 2 slides. Então você pode seguir esses 2 slides para saber dentro da linha do tempo. Você olha a linha do tempo, olha o slide. Olha a linha do tempo, olha o slide. Ah, só uma coisa importante. O livro de Jó, ninguém sabe em que momento ele foi escrito, em que momento ele existiu, tá? Alguns falam que foi antes, perto de Gênesis, outros falam, ninguém sabe a história de Jó, em que ano ela aconteceu. Só sabe da história de Jó, que foi o homem que sofreu e no final foi restituído por tudo. É uma grande história para você ler, certo? A linha do tempo completinha aqui, ó, é essa linha do tempo que eu vou colocar como imagem também aí nos extras, tá? Essa linha do tempo tem o de acordo com os livros dentro dos tempos de outros livros. Então vamos dar um exemplo bem básico aqui, ó. Por exemplo, Crônicas, bem aqui do lado direito, ó. Crônicas. Bem aqui do lado direito. A primeira Crônicas e segunda Crônicas acontece por todo esse tempo. Dentro do livro de Crônicas, na mesma época, aconteceu 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Na mesma época aconteceu o livro de Amós, o livro de Oséias, o livro de Miqueias, o livro de Isaías, o livro de Jonas, de Sofonias. Todos esses profetas existiram dentro da época de Crônicas, entendeu?
Esse livro aqui, essa linha do tempo é magnífica. Então pega essa linha do tempo, estuda junto com a outra linha do tempo e com o índice da Bíblia, certo, pessoal? Então, aqui eu falei sobre o silêncio e a hora de praticar. O que você vai pesquisar? Você vai pesquisar o que é período intertestamentário, tá? Pesquise o que é o período intertestamentário, o que pode ter acontecido no período intertestamentário. E a tarefa é assistir o vídeo que está com o link nos materiais extras dessa aula. Eu coloquei um link de um vídeo nos materiais extras dessa aula. E dentro desse link tem um vídeo que fala sobre a linha do tempo que eu falei com vocês, mas de uma maneira bem didática. Assiste o vídeo lá, tá? Assiste o vídeo lá, que vai abrir mais a sua mente ainda sobre a linha do tempo, tudo isso que você aprendeu. Se você precisar assistir essa aula 2 vezes, assiste 2 vezes. O tempo dessa aula foi bem a mais porque eu precisava disso para mostrar a linha do tempo para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Deus abençoe você.